Boa tarde, galerinha. Josefa Nunes com vocês, professora de Ciências e Biologia da Escola Copel. Na aula de hoje, para a turma do terceiro ano, terceira série do ensino médio, a gente vai fazer discussão de algumas questões da aula 5 da Biologia 2 e uma breve introdução rápida da aula 7, Histologia Animal Tecido Epitelial. Eu já quero deixar claro antes que não é possível fazer a resolução de todas as questões das aulas, uma vez que são muitas e que o tempo da duração da aula é pouco. E então, essas questões, as outras questões, elas serão resolvidas quando a gente fazer o retorno para as aulas presenciais, no período de retomada de conteúdo. Então, a gente vai estar utilizando esse período de retomada de conteúdo somente para fazer as resoluções das questões, ok? Então, para iniciar a aula 5, capítulo de especiação, a gente começa fazendo o questionamento que a gente fez na aula que foi abordado esse conteúdo anterior, onde houve o questionamento de como será, de onde surgia, de onde vinha uma grande diversidade de diferentes espécies, né? E se a gente for parar para pensar, a gente sabe que todas, ou em grande parte, a maioria dos grandes grupos, eles partem de um ancestral comum, só que com o passar do tempo, pelo processo de adaptações, de necessidade de se adaptar, de necessidade de desenvolver características para sobreviver, partes dos grupos de espécies animais tendem a perder características, outras partes tendem a ganhar características evolutivas. E com o passar do tempo, essas modificações, que envolvem desde caracteres evolutivos quanto questões de reprodução, tendem a desenvolver e a gerar novas espécies. Não é isso? Então, começando com o tópico de especiação, a gente sabe e já foi discutido que especiação são alterações, modificações, transformações que ocorrem ao longo do tempo em espécies animais e que permitem a formação de outras novas espécies. Essa especiação ela pode ser encontrada dentro de dois critérios, de dois fatores, de duas classificações. A especiação alopátrica e a especiação simpátrica. A especiação alopátrica ela é um tipo de especiação, ela resulta da separação geográfica de uma área seguida de isolamento reprodutivo. Então, é como se eu tivesse uma espécie animal em uma determinada área e que por algum momento ela venha a sofrer um isolamento geográfico, uma barreira geográfica, seja o surgimento de um rio, seja de uma cadeia de montanhas, seja de uma ruptura no solo que venha a separar essa área geográfica, essas populações que se encontram nessa área geográfica. E durante esse processo de separação, parte desse grupo, ele tende a desenvolver características diferentes em adaptações, em nichos ecológicos, em seus indivíduos, e que mesmo que depois ocorra o surgimento dessa barreira geográfica, o rompimento, o desaparecimento dessa barreira geográfica, esse grupo ele não venha conseguir mais cruzar entre si. Então a gente tem aí o surgimento de uma nova espécie, que é uma espécie, um processo de especiação que resulta da separação geográfica seguida de um isolamento reprodutivo. Já a especiação simpátrica, ela é uma especiação diferente. Ela ocorre em população que se encontra na mesma área geográfica e nesse processo de especiação não há o surgimento de uma barreira geográfica. Eles se encontram no mesmo local, na mesma área, não há o surgimento de uma barreira. O que muitas vezes ocasiona esse processo de especiação é alterações, são mudanças no conjunto genético de parte dessas espécies, dessa população. O que eu quero dizer? Que eu tenho uma população mãe e filha, e que nesse grupo pode ser que a população filha ela tenha até um conjunto genético que não está presente, digamos assim, entre aspas, na população mãe, ou que está presente, mas que não vem a se expressar naquela população mãe. Um desses exemplos é a poliploidia, que está relacionada ao número de cromossomos durante a duplicação celular, durante o processo de divisão celular.
Um outro questionamento é que nesse tipo de especiação, o tipo de seleção que mais atua nesse processo de especiação é o processo de seleção disruptiva. E que nesse processo de seleção disruptiva, ambos fenótipos extremos são beneficiados. Então, eu tenho aqui um gráfico, digamos, ou um grupo de indivíduos, mas que aquele grupo extremo que tem características evolutivas, ele tende a ser mais beneficiado do que aquele grupo que apresenta características evolutivas intermediárias. Ok? Esses gráficos e esses pontos eu vou estar deixando para discutir com vocês em outro momento. E agora a gente vai dar continuidade para a resolução das questões. Eu só quero deixar claro também que nesses processos de especiação alopátrica, existem ainda dentro desse tipo de especiação outras classificações de especiação, mas que foram discutidas na aula anterior, tá? Então, continuando na resolução das atividades, a questão 1 da página 49 diz o seguinte: lobos da espécie Canis lacon do leste dos Estados Unidos estão intercruzando com coiotes, Canis latrans. Além disso, indivíduos presentes na borda oeste de distribuição de Canis lacon estão se acasalando também com lobos cinzentos, Canis lupus. Todos esses cruzamentos têm gerado descendentes férteis. Os animais descritos foram classificados como espécies distintas no século XVIII. No entanto, aplicando-se o conceito biológico de espécie, proposto por Ernst Mayr em 1942, ainda muito usado hoje em dia, esse fato não se confirma. Por quê? Primeira coisa que a gente tem que saber é o conceito biológico de espécie. O conceito biológico de espécie diz o quê? Que espécie é um conjunto de indivíduos que são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Ok. Então, a questão traz o seguinte, que aplicando esse conceito, e ainda muito usado até hoje, esse fato não se confirma. Por quê? Esses animais são morfologicamente muito semelhantes? B. O fluxo gênico entre as três populações é mantido? C. Apresentam nichos ecológicos muito parecidos? D. Todos têm o mesmo ancestral comum? E E. Pertencem ao mesmo gênero? Prestem bem atenção. A questão diz que todos esses cruzamentos têm gerado descendentes férteis. E que os animais descritos foram classificados como espécies distintas lá no século XVIII. Só que aplicando o conceito biológico de espécie, e muito usado até hoje, esse fato não se confirma de dizer que são classificados como espécies distintas. Por quê? Olhando para as questões, seria porque esses animais são morfologicamente muito semelhantes? A questão em si ela não traz em nenhum momento dados que falem sobre a morfologia dessas espécies. B. O fluxo gênico entre as três populações é mantido? À medida que a questão diz que esses indivíduos eles vêm cruzando entre si, gerando descendentes férteis, a gente pode dizer que o fluxo gênico entre as três populações é mantido. C. Apresentam nichos ecológicos muito parecidos, em nenhum momento também a questão traz dados sobre nicho ecológico. D. Todos têm o mesmo ancestral comum, em nenhum momento também a questão vem trazendo questionamentos ou informações sobre ancestrais comuns. E. Pertencem ao mesmo gênero? Automaticamente, se a gente for olhar, todas essas espécies pertencem ao mesmo gênero. Tá, mas só que a questão ela retrata o conceito biológico de espécie, que diz que espécie é um conjunto de indivíduos que são capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. Então, se tratando disso, a gente não pode dizer que essas espécies são espécies distintas. Por quê? Porque o fluxo gênico entre as três populações é mantido. Então, na questão 1 da página 49, a resposta correta é a alternativa B, que diz que o fluxo gênico entre as três populações é mantido. E o conceito biológico de espécie diz que uma espécie é um conjunto de indivíduos que são capazes de gerar e cruzar descendentes férteis. Ok?
Na questão 2 da página 49 também, diz assim: a figura a seguir representa a distribuição geográfica atual de 4 espécies de um gênero de lagartos, A, B, C, D, e sua relação filogenética. Que tipo de especiação é o mais provável de ter ocorrido? Seria a especiação simpátrica? Seria a especiação alopátrica? Seria a especiação parapátrica, peripátrica ou coespeciação? Se a gente for olhar de cara a imagem, tem o seguinte: a gente vê que existe uma cadeia de montanhas separando essas espécies. Separando essas espécies, tá? Lembrando que são 4 espécies todas de um mesmo gênero. Então, que tipo de especiação é o mais provável ter ocorrido? Automaticamente, que a gente vê uma cadeia de montanhas, a gente já tem a confirmação de que seria uma espécie alopátrica, que resulta da separação geográfica. E logo em um cladogramazinho, a gente tem o quê? Simplesmente a gente consegue definir que essas espécies, elas com o passar do tempo, conseguiram ter características, digamos que exclusivas dos grupos, ao mesmo tempo que também compartilhadas. A gente tem o grupo AC vindo de um mesmo ancestral, ou praticamente de um mesmo ancestral, sendo que B e D também, só que com características diferentes à medida que são colocadas em ramificações em clados diferentes. Tá ok? A questão 3 da página 49 diz assim: algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies ou um processo de especiação. Vejam bem, essa especiação ela não ocorre devido ao... Prestem atenção. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à diferença do tamanho. Em nenhum momento fala em genes. E ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies. Mas por quê? Seria a oscilação genética das raças? Em nenhum momento a questão ela traz uma discussão sobre o conjunto genético dessas raças. Seria a convergência adaptativa, ela também não trabalha sobre as adaptações. Isolamento geográfico entre as raças não questiona que há barreira separando essas raças. Seria a seleção natural que ocorre entre as raças, não questiona a questão seleção natural. Então, seria o quê? Essa especiação não ocorre devido ao quê? À manutenção do fluxo gênico entre as raças. Por quê? Porque o que difere é o tamanho corporal dessas raças, mas não fala em diferença do fluxo gênico. Então, se há o mesmo fluxo gênico, então o que acontece? Não ocorre um processo de especiação, tá bem? Na questão 4 ainda da página 49, diz o seguinte: duas espécies de plantas intimamente relacionadas, do mesmo gênero, são encontradas em uma floresta. Produzem flores na mesma época e partilham os mesmos polinizadores. No entanto, mesmo que ocorra polinização entre os indivíduos das espécies, não haverá produção de frutos e sementes. Que tipo de barreira reprodutiva mantém essas espécies separadas na natureza? Tá, seria a barreira pré-zigótica de isolamento temporal? B, barreira pré-zigótica de isolamento gamético? Barreira pós-zigótica de viabilidade do híbrido? Barreira pós-zigótica de esterilidade do híbrido? Barreira pós-zigótica de isolamento temporal? Automaticamente, em nenhum momento a questão traz que existe uma dificuldade pós-polinização. Então, a gente já descarta a alternativa C, D e E. Barreira pós-zigótica. Então, a gente fica entre a e a B. Só que aí diz o seguinte: que barreira pré-zigótica de isolamento temporal. O que a questão diz? Que essas duas espécies, essas duas plantas do mesmo gênero, elas produzem flores na mesma época e elas partilham dos mesmos polinizadores. E mesmo que ocorra a polinização entre as espécies, não haverá produção de frutos e sementes. Então, a gente tem uma barreira pré-zigótica de isolamento gamético. Tá ok?
Na questão 5, na questão 3 da página 50, o processo de surgimento de uma nova diz o seguinte: o processo de surgimento de uma nova espécie, denominado especiação, se completa com o surgimento de isolamento reprodutivo, que impede a indivíduos de espécies diferentes trocar genes por cruzamento. Analise então as afirmações a seguir. 1. Isolamento sazonal. Os membros de duas espécies não se cruzam porque seus períodos de reprodução não coincidem. 2. Isolamento mecânico, que decorre da incompatibilidade entre os órgãos genitais dos membros de duas espécies. 3. Esterilidade do híbrido. Os membros de duas espécies copulam, mas o híbrido formado é estéril. Quais das afirmações acima têm mecanismos pós-zigóticos de isolamento reprodutivo? Automaticamente a questão já diz isolamento reprodutivo. Então, se a gente sabe que isolamento sazonal, os membros de duas espécies não se cruzam porque os períodos de reprodução não coincidem, então a gente não tem um isolamento reprodutivo. E nele é pós-zigótico. Se não se cruzam, ele é pré-zigótico. Isolamento mecânico, que é devido à incompatibilidade de órgãos genitais, então também não a copulação, é um pré-zigótico. Então a gente tem como a alternativa correta a afirmação 3, que diz a esterilidade do híbrido, onde os membros de duas espécies copulam, mas o híbrido formado é estéril. Então a gente tem algo pós-zigótico, que existe a copulação, mas a gente tem um isolamento reprodutivo, sendo que o indivíduo formado é estéril. Então a gente tem como alternativa correta a letra E. Ok? Dando continuidade, a gente entra agora em tecido epitelial, aula 7, e só uma recapitulada rápida sobre o tecido epitelial. A gente diz o quê? Que os epitélios, eles são tecidos originados do ectoderma, mesoderma ou endoderma, que são os folhetos embrionários. Principalmente do ectoderma, como por exemplo a gente tem a pele. O mesoderma a gente tem como as membranas que revertem alguns órgãos. Ainda algumas glândulas. E o endoderma também, como membranas que revestem alguns órgãos, como as glândulas adrenais do rim, entre outros órgãos. O tecido epitelial, ele tem como característico que, se eu perguntasse para vocês qual o maior órgão do corpo humano, vocês me diriam que seria a pele, não é isso? E onde está a maior representação de tecido epitelial, a gente também teria como exemplo a pele, que é o nosso maior parte, onde se encontra a maior parte do tecido epitelial, é a nossa pele. Como características desse tecido, a gente tem o quê? Células justapostas, que são células unidas, células ligadas entre si, células muito juntinhas umas das outras. Essas células justapostas, elas não apresentam vasos sanguíneos, então automaticamente elas são avasculares. Lembrando que à medida que a gente tem células justapostas, então a gente tem células que apresentam pouco material intercelular, porque são muito unidas umas às outras. E se elas não apresentam vasos sanguíneos, o tecido epitelial ele é nutrido sobre uma membrana que se encontra. Ele é nutrido a partir de uma membrana que se encontra entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, chamada lâmina basal. E à medida que ela for muito espessa, muito grossa, ela é chamada de membrana basal. E essa membrana basal, ela tende a absorver os nutrientes do tecido conjuntivo adjacente, que se encontra logo abaixo. Por que o tecido conjuntivo? No tecido conjuntivo já apresenta vasos sanguíneos. Então, ela tende a absorver nutrientes para nutrir o tecido epitelial. Então, a nutrição do tecido epitelial se dá a partir da lâmina basal, membrana basal, que absorve nutrientes do tecido conjuntivo adjacente. As funções do tecido epitelial. O tecido epitelial ele tem diversas funções, são funções importantíssimas. A gente pode citar revestimento, a gente tem um grande exemplo de revestimento na nossa pele. A absorção de nutrientes, a gente pode citar as microvilosidades da membrana plasmática, que reveste nosso intestino. Ela tem a função de proteção também. Aqui a gente tem uma proteção.
A gente ainda tem a proteção das membranas, de algumas membranas que revestem os nossos órgãos. Tem a função também de secreção, à medida que o tecido epitelial ele se apresenta de duas formas, tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. E o tecido epitelial glandular ele tende a secretar substâncias, que a gente já vai ver. E também tem a função de percepção sensorial, através de células especializadas, células sensíveis, que são os neuroepitélios, que tem a função de captar e de perceber estímulos. O tecido epitelial ele é classificado em dois tipos. Tem o tecido epitelial de revestimento, que é o que já foi detalhado. A pele reveste alguns órgãos, reveste cavidades ocas do nosso corpo, reveste o nosso corpo. Um grande exemplo a gente pode citar a pele. E dando ênfase e mais destaque para o tecido epitelial glandular, o tecido epitelial glandular ele pode ocorrer de três formas. A gente vai ter tecido epitelial representado através de glândulas exócrinas, de glândulas endócrinas e de glândulas mistas. O tecido epitelial glandular ele tem a função de secretar substâncias a partir dessas glândulas. Ele é dividido em glândulas endócrinas, exócrinas e mistas, onde as glândulas exócrinas, elas são glândulas que apresentam um ducto de secreção e que essa substância se secretada, ela é secretada para fora da cavidade. Um grande exemplo que a gente pode citar são as espinhas, as glândulas sebáceas, que são as famosas espinhazinhas que a gente conhece, que secretam sebo, substância serosa para fora do nosso corpo. A gente pode citar as glândulas sudoríparas, que são as glândulas que secretam suor, as glândulas adrenais, entre aspas, que eu vou já falar dela de novo. E então essas glândulas exócrinas, elas apresentam um ducto de secreção. E essa secreção, ela é secretada para fora. Ou seja, para fora do nosso corpo, ou seja, em cavidades ocas, como as glândulas salivares. Contrário das glândulas endócrinas, que secretam substâncias diretamente na nossa corrente sanguínea. Como exemplo, a gente pode citar os hormônios. A insulina, o glucagon, são exemplos de glândulas de hormônios que são liberados por glândulas endócrinas. Elas não apresentam ducto de secreção. E essa substância secretada ela vai ser secretada diretamente na nossa corrente sanguínea. As glândulas mistas, elas fazem os dois papéis ao mesmo tempo. Ela apresenta parcialmente parte glandular endócrina e parcialmente parte glandular exócrina. Como, por exemplo, a gente pode citar no pâncreas, que a gente vai ter uma glândula exócrina que libera o suco digestivo e, ao mesmo tempo, parcialmente, uma glândula endócrina que libera insulina e glucagon. Ok? Então, aqui a gente tem rapidamente uma imagem, onde a gente tem tecido epitelial, e aí existe a proliferação celular, que é o início da formação da glândula, onde essas glândulas elas vão se unindo e aí vão formando vai começando a formar uma glândula juntamente subjacendo, ou seja, sendo aderida ao tecido conjuntivo. Com o passar do tempo, existe aí o surgimento de quê? De um ducto secretor, que é uma porção secretora, formando uma glândula exócrina, ou então essa glândula ela se desprende da membrana do tecido epitelial e ela tende a formar uma glândula endócrina que vai liberar a porção secretora diretamente no capilar sanguíneo, formando uma glândula endócrina. Por hoje é só. A gente continua na próxima aula e eu espero ver vocês em breve. Até a próxima. Beijos.